Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Vamos começar discorrendo acerca do que são as altas habilidades superdotação. Levando em consideração o significado da palavra, entende-se que dotação é um dom natural que foi concebido ao nascer a alguns indivíduos, e altas habilidades é um notável desempenho e elevada potencialidade de capacidade intelectual, aptidão específica. Em 2005, houve a criação do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Superdotação. E em 2006, ele foi implantado pelo MEC em várias capitais do país para oferecerem às escolas o atendimento especializado de crianças com altas habilidades superdotação. É importante ressaltar que há uma polêmica em relação ao termo superdotação. Ainda não tem uniformidade entre autores e especialistas. Por este motivo, é essencial ter conhecimento das várias terminologias encontradas. Os termos bem dotado, superdotado e talentoso são muitas vezes usados para definir indivíduos com características acadêmicas ou artísticas em níveis superiores à média geral. A superdotação é vista muitas vezes como fator ligado à expressão talento, destacando indivíduos que ultrapassam as habilidades do que é considerado normal, tendo diferentes formas de serem desenvolvidas. Mas alguns autores presumem que há uma diferença entre superdotação e talento, sendo o primeiro associado apenas às altas habilidades nas áreas linguísticas e lógico-matemática, que são as que a escola privilegia. Já talento abrange todas as áreas de atributos e características humanas, admiradas e valorizadas pela cultura e momento histórico em que a pessoa vive ou viveu. Os indivíduos com superdotação apresentam características bastante heterogêneas, assumindo diferentes conotações conforme seu contexto cultural, ou seja, não há um conjunto de características que se manifestarão em todos os indivíduos que apresentam esse fenômeno. Assim, a criança superdotada é aquela que demonstra desde muito cedo o potencial para desenvolver as habilidades ou capacidades de uma das inteligências identificadas. A legislação vigente garante atenção especial aos superdotados. Entretanto, na prática, a falta de informação e de recursos, na maioria dos casos, dificulta o reconhecimento e o desempenho dos potenciais relacionados à aprendizagem, criatividade e motivação dos superdotados. Então, indivíduos com elevado potencial que não recebem acolhimento e atendimento diferenciado apresentarão as capacidades de raciocínio, processamento de informação ou criatividade afetadas quando essas forem mensuradas por testes psicométricos de desempenho. Porém, no dia a dia, poderão revelar baixa autoestima, sentimentos de inferioridade, falta de motivação. Pode haver casos em que a criança superdotada possui alto desempenho em determinada matéria escolar, mas tem dificuldade nas outras, ou ir muito bem nas matérias escolares, mas ter uma capacidade surpreendente de pintar, esculpir ou tocar um instrumento. Aí se encontra a importância de a escola conseguir identificar as capacidades e necessidades dos alunos e orientar os professores e pedagogos a saberem trabalhar de forma adequada ao ritmo desses alunos. Considerando que é um processo complexo identificar esses alunos, além de que essa criança pode apresentar algumas dificuldades na escola, até mesmo de se sentir excluída, se faz necessário um acompanhamento psicológico. Então, a seguir veremos o papel da psicologia na avaliação dos alunos com altas habilidades. A avaliação psicológica no campo das altas habilidades deve ser um conjunto de informações levantadas pelo psicólogo por meio de um somatório de instrumentos utilizados junto ao aluno, à escola e à família.
a fim de mapear suas condições cognitivas, sociais, afetivas e metacognitivas, com vistas a orientá-lo e a conduzi-lo às ações do desenvolvimento do seu potencial. No ano de 2006, o MEC disponibilizou uma listagem denominada de Modelo de Sondagem Inicial para a Identificação da Superdotação, com o intuito de oferecer subsídios aos professores na identificação de algumas das características desses alunos. Mas, como o próprio nome diz, é algo que deve ser feito no início, não sendo considerado como um instrumento avaliativo final. O processo avaliativo deve acontecer em clima lúdico, em que jogos, desenhos e produções espontâneas devem ser valorizados e observados atentamente. Desse modo, o psicólogo envolvido em todo o processo avaliativo deve adotar uma seleção e obter critérios plausíveis e em relação aos instrumentos adotados. É de suma importância que o psicólogo assuma uma postura dinâmica e flexível no decorrer da fase da avaliação, a fim de ser um instrumento mediador em função de sua postura interdisciplinar na busca pela compreensão das características sociais e emocionais do aluno, que apresenta altas habilidades. Neste percurso, faz parte da avaliação realizada pelo psicólogo junto ao aluno com altas habilidades ou superdotação, incluir sua família, a fim de ouvir as demandas dos pais ou responsáveis no que se refere a compreender suas crenças, valores e sentimentos acerca do fenômeno das altas habilidades. Sabe-se que a educação infantil é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e psicossocial da criança de 0 a 5 anos de idade. Então, a instituição de educação infantil é um espaço importante de inclusão e que favorece a convivência e o respeito às diferenças. Agora, abordando a educação da criança com altas habilidades, superdotação. Faz-se necessário considerar que as crianças fazem parte de um grupo heterogêneo, o que implica, assim, uma educação baseada em condições de aprendizagem que as respeite como pessoas singulares. Neste período, as influências do ambiente desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento do potencial de cada criança. Propiciar condições que permitam a ela expressar seus interesses e desenvolver possíveis talentos deveria ser o ponto de partida de uma educação diferenciada. Para que haja estímulo e desenvolvimento desta criança, é importante que o professor saiba identificar o aluno com superdotação para propiciar metodologias adequadas às inteligências manifestadas pela criança. A identificação de cada estudante tem o intuito de tratar cada um como único, respeitando suas limitações, compreendendo que eles possuem diferentes ritmos, interesses e habilidades, reconhecendo e valorizando, assim, a diferença como essência da humanidade. Uma forma de transmitir conhecimento para os alunos é a utilização de jogos. Os jogos na educação infantil não servem apenas para divertimento, mas também para que a criança se torne um adulto criativo, com boa coordenação motora, que saiba respeitar regras e relacionar-se com o mundo, entre outras finalidades. Logo, o jogo em conjunto com a educação traz diversos benefícios à criança, além de ser prazeroso. Pode desenvolver a criatividade, a independência, dentre outras coisas na criança. Finalizamos nossa videoaula por aqui. Bons estudos, não se esqueçam de checar a nossa apostila. Essa é uma forma de complementar seus estudos. Até a próxima!